Tá? Se é para falar de soft rock, vamos lá para as origens. Tá? A gente já falou do rock WASP, né? Aquele rock branco, anglo-saxão e protestante, com a banda Chicago, né? Que a característica dessas bandas WASP, né? Que se chama essa expressão, está aqui. Vamos falar aqui do Kenny Loggins, tá? Foram bandas que até foram contaminadas pelo espírito da rebeldia dos anos 60, da contracultura, mas durante os anos 70 acabaram se enveredando pela cultura psicologia, psicanálise, psicoterapia, acabaram abandonando o debate público, fazendo um mergulho interno, né, na psique, falando de afeto, interioridade, busca de si próprio, tal, e incorrendo no narcisismo, tal. Bandas como Chicago, que a gente já falou aqui numa live recente. Agora a gente vai falar de soft rock, que desde o início é soft rock de sapatênis, bem que não tinha esse conceito ali quando surgiu o Kenny Loggins, né, no final dos anos 60. Não havia esse conceito de sapatênis, né? Esse é um conceito bem atual, tá? Vamos falar do Kenny Loggins, então, né? O nome dele é Kenneth Clark Loggins, né? Nasceu em 1948, está aí vivo, ativo, aí vivendo dos seus royalties, né? Gordos de trilha sonora de filme. Ele é o rei das trilhas sonoras, né? Ele é cantor, compositor, guitarrista. Suas primeiras músicas, né, estão lá, foram gravadas, né? Ele tinha uma banda, até a gente vai falar, né, saindo do ensino médio, mas no início, antes de formar a dupla Loggins and Messina, né, que foi uma dupla famosa, né, que depois desse começo em que ele praticamente compunha música para os outros, até 1970. Ele tinha muita experiência de compositor, compunha música para outros cantores, outras bandas, até que ele conhece o Jim Messina, né? Que ele vai formar essa dupla famosa, Loggins and Messina, que vai de 72 a 77. Então, sua primeira contribuição para a trilha sonora vem com aquele filme com a Barbara Streisand e o Chris Christopherson, Nasce uma Estrela. Não sei se alguém já viu esse filme de 1976. Foi a primeira vez que o Kenny Loggins emplaca uma trilha sonora para filme. E desde então ele sentiu o gostinho, né, principalmente dos royalties caindo na sua conta, né? Então ele, nos anos 80, ele acabou se tornando o rei das trilhas sonoras de filmes para Hollywood, mas aí já dentro do espírito da era Reagan, do conservadorismo, do individualismo, que a gente vai tratar aqui disso, ligando o Kenny Loggins e esse rock de sapatênis ao Zeitgeist. Tá? Ele nasceu, vamos falar um pouco da família dele, né? É bom, importante para saber de onde que ele veio, quais suas origens. Está aqui, ele veio de uma família cuja em Everett, né, Washington. Ele nasceu no estado de Washington, Everett. Não Washington DC, o estado de Washington. O mais novo de 3 irmãos, né? O seu pai era o Robert George Loggins, que vocês estão vendo, um vendedor de ascendência inglesa e irlandesa, tá? Ele era um vendedor, estamos aí diante de uma classe média, enquanto sua mãe, a Lina, ela era de ascendência italiana e uma típica dona de casa. Então, eles acabaram saindo de Everett, Washington, indo para Detroit, Seattle, e depois foram para a Califórnia, para Alhambra, na Califórnia. Califórnia, ali, final dos anos 60, ali que estava tudo ocorrendo em termos de indústria fonográfica, né? Ele foi para o lugar certo. O Loggins frequentou a San Gabriel Mission High School, graduou-se na High School em 1966, até formar uma banda chamada The Second Helping, tá? The Second Helping. Tá aqui a banda que ele forma ali no final dos anos 60, tá? É nesse momento que ele passa a compor
para ele mesmo, já que até aos 17 anos ali ele cresceu fazendo composições para outros músicos, outras bandas, outros cantores, não tão conhecidos assim, né? E aí ele vai criar essa banda, vai participar dessa banda, o The Second Helping, que lançou, emplacou até 3 singles, né, entre 1968 e 69, pela Viva Records, né? Então, ali, Califórnia era o lugar certo, o ponto certo, a indústria fonográfica estava se desenvolvendo, tá? Ali começa essa tendência. Muitos colocam como country, né? Mas é um folk pop. As bases do folk pop. O soft rock, ele é muito baseado no folk pop, tá? Não é exatamente um country ou um country pop, né? É um folk pop assim com músicas mais introspectivas, falando sobre o amor, sobre ambições, sobre sentimentos, emoções. É claro que depois teria o emocore dos anos 80. Acho que as bandas emocore dos anos 80 vão pegar esse espírito do soft rock e transformar em punk, em hardcore, né, que é o emocore dos anos 80, né, em que hardcore poderia falar de amor, saudade, sentimentos e tudo mais. Mas, enfim, a banda acabou. Mas o Kenny Loggins já tinha uma base de alguns fãs, tal, já tinha um público, né, que já estava acompanhando o trabalho dele, lá em Buffalo Springfield, que tem cidade chamada Springfield nos Estados Unidos, mas Buffalo Springfield, tá? Ele conhece Jim Messina. Aí aquela coisa da virada, né? Aquela coisa que só acontece uma vez na vida da gente, sabe? É aquela que você tem que se agarrar porque você não vai ter outra oportunidade. Jim Messina, que vocês estão vendo, era um produtor, tá? Era um produtor bem conhecido. Ele era um produtor musical independente na Columbia Records, em 1970. Produtor musical independente, a gente está falando aqui no final dos anos 60. Deixa eu traduzir isso em termos mais reais. O que era um produtor musical independente? Era o doidão de plantão. Cada gravadora tinha um doido de plantão, tá? Porque as gravadoras não é que nem hoje, que tem pesquisa de prospecção de mercado, Fox Group, pode perceber tendência. As gravadoras tinham um maluco, um doido de plantão. Pagavam drogas para ele, pagava tudo. Um empregão, ganhar dinheiro para se chapar. É sensacional, né? Puta, um emprego assim, sensacional. Por quê? Porque esse cara, por ele ser doidão, tá no meio da música pop, do rock, ele estava antenado, sempre antenado, assim, ele trabalhava no campo, ele ia a campo, diferente dos CEOs, executivos da indústria fonográfica. Então, esse doidão de plantão, ele ia a campo e descobria, assim, novas bandas que estavam surgindo, novos talentos, tal, porque ele estava no meio. E para estar no meio daquela época tinha que se chapar muito para se enturmar com a galera. Então toda gravadora tinha o seu doido de plantão. Era o produtor musical independente, tá? Jim Messina. Jim Messina, que não era tão doido assim, tinha uns piores, né, do que ele. Conheceu Kenny Loggins, tá? Conheceu Kenny Loggins. E o que aconteceu? Ele conheceu ele cantando as suas composições, então resolveu dar uma mão para ele. Os dois gravaram várias composições juntos, tá? Na própria casa, no estúdio. Jim Messina tinha, né, um doidão, mas ele sabia o que fazer com o dinheiro, né? Tinha um estúdio na sua própria casa, tal. Então eles gravaram e aí fazendo que a Columbia assinasse com o Loggins, com a indicação do Jim Messina, tá? Um contrato de 6 álbuns, tá? A gravação começou sério e o Jim Messina, que pretendia apenas emprestar seu nome como produtor para o primeiro projeto do Kenny Loggins, foi muito mais além.
O Jim Messina ele acabou contribuindo para com o quê? Composição, arranjo, instrumentação, vocais. Então nasceu uma espécie de dupla acidental. Foi uma dupla acidental. Sem querer, deu certo a liga entre os dois. Então, o primeiro disco deles, o primeiro álbum, Kenny Loggins com Jim Messina, Sit In. Está aqui o primeiro trabalho, né? Foi o primeiro trabalho deles, um sucesso, está aqui, Sit In. Kenny Loggins with Jim Messina. A partir daí surgiu a lenda Loggins and Messina, tá? Que, na minha opinião, é a base do soft rock e todas essas coisas que a gente que vai se ver no futuro, de Supertramp a Dave Matthews Band. Tá? Não é bem música de balada. O rock wasp que eu estou falando, Chicago, essa coisa, é a música de balada, né? Música de balada. Aqui não. O soft rock, uma música mais introspectiva, romântica, sabe aquela música de bailinho para você abraçar sua namorada, ficar no cantinho com ela. É mais uma música de namoro mesmo, né? É bem diferente. Vamos falar assim, dessa maneira. No final, tanto o rock wasp quanto esse soft rock vão tocar em bailinho, né? As harmonias vocais, o vocal dos dois se encaixou tão bem, tá? Que o que foi iniciado apenas como um álbum era para ser o único álbum deles. É o Jim Messina dando uma força para o Kenny Loggins. Só que para o público parecia que era um artista, era uma dupla só. É uma dupla, tá? Ambos eram guitarristas. Virou uma questão séria, que os dois eram guitarristas. Então ficou uma divisão. Enquanto o Loggins ele tocava o violão rítmico com guitarra acústica e gaita, né? O Messina tocava a guitarra principal, bandolim e assim por diante. Mas o Jim Messina é o responsável pela guitarra principal, tá? E assim foi 4 anos seguintes. Foi um sucesso. A gente pode muito bem considerar assim essa dupla. Tá aqui os vários álbuns, né, que sucederam depois. O Sullivan e Massadas. O Sullivan e Massadas dos Estados Unidos. Tá? Ambos, o Jim Messina já era produtor, mas o Kenny Loggins acabou também já se transformando em produtor, já tinha uma experiência, e essa experiência de bagagem aqui com a dupla Loggins and Messina. Tá? Então, aqui você vai ver do primeiro grande sucesso deles, está aqui nesse disco, do álbum de estreia, o Dennis Song. Dennis Song foi o primeiro grande sucesso desse álbum. Não sei se alguém aqui, os mais velhos, vão lembrar de Dennis Song, que é um clássico assim do soft rock, né? Então, está aqui os vários trabalhos que eles fizeram. Só que, tá? A dupla acabou. Por quê? Porque havia muita competição entre eles, né? A imagem que passava para o público que era uma dupla entrosada, eram uns amigos, eles estavam se divertindo juntos, amigões, tal. Isso que o soft rock, esse clima, né, de camaradagem, amizade, curtição, isso é típico do soft rock. Então eles passavam essa ideia, né? Só que, na verdade, havia uma grande competição. Não era bem uma parceria genuína, né? Havia uma competição velada entre os dois, para ver quem emplacava, quem conseguia emplacar o single de sucesso, né? O último álbum deles, vocês estão vendo aí, o Native Songs, de 1976, e um show final que eles fizeram em 76 no Havaí. Tá? Aí a dupla se separou amigavelmente e silenciosamente. Não houve grandes rupturas nem grande trauma. Simplesmente cada um seguiu as suas carreiras solos, né? Na verdade, o Jim Massadas não queria apenas se limitar a um produtor. Ele já ganhava o suficiente como produtor, então foi pressão da Columbia Records. Vocês vão ter que fazer uma dupla. Tá? Quer que a gente continue pagando suas drogas, meu? Vai fazer essa dupla, porque vocês pegaram bem, vocês fazem um vocal perfeito.
quer continuar a ter o melhor emprego do mundo, vai fazer dupla com Kenny Loggins. E aí ficaram 4 anos aí, Loggins and Messina, né? Que foi uma dupla assim, de sucesso, Sullivans e Massadas dos Estados Unidos, na minha opinião, né? Aí, mas aquela coisa, né? Pela segunda vez bate na sua porta uma oportunidade. Kenny Loggins consegue emplacar, ele compôs a música que acabou sendo a trilha musical da Nasce uma Estrela, com a Barbra Streisand e o Kris Kristofferson. Em 1976, um puta filme de sucesso, tá? Ele compôs a música Celebrate Me Home, tá? Que incluiu, foi o álbum solo, na verdade, né? O álbum solo Celebrate Me Home. E incluiu nesse álbum a música que faria parte da trilha musical do Nasce uma Estrela, I Believe in Love. Dá para se ver pela letra I Believe in Love, né? Celebrate Me Home. Meu Deus do céu. Esse filme, não sei se quantos assistiram a esse filme, depois teve refilmagem, né? Na verdade, o Nasce uma Estrela de 76 já é uma espécie de refilmagem do clássico de 1937, tá? Só que no clássico é uma atriz, aqui no Nasce uma Estrela é uma cantora. Então, aquela história, né, que o Kris Kristofferson faz um roqueiro, que ele conhece a Barbra Streisand, né, que é uma cantora que está começando, ele lança ela no mercado e ela vira um sucesso, né, a Barbra Streisand, enquanto o Kris Kristofferson é um cantor de rock decadente que se afunda em álcool e drogas, né, e começa a ficar com ciúmes do sucesso da Barbra Streisand, né, como grande estrela, né, The Star is Born. Mas acontece que o Loggins, ele emplacou I Believe in Love, tá? Aí ele sentiu o gostinho. Isso foi a segunda chance que bate na porta dele. A primeira ele que agarrou com o Jim Messina. E a segunda, o sucesso em 1976. Aí ele vira o rei das trilhas de filmes. Tá? O rei das trilhas de filmes. Aí ele não vai parar mais, né? Caddyshack, esses filmes dos anos 80, Caddyshack, Clube dos Piratas, se não me engano, o título em português, né? Footloose, tá? E Top Gun, claro, Top Gun, né? O cara virou o rei, né? Então, começou com I'm Alright, essa música que já estava lá com o Jim Messina, né? Ele relança essa música e vai lá para o Caddyshack, lá o Clube dos Piratas, acho que não me engano, esse foi o título. Mas aí os sucessos seguiram com Footloose, tá? Com a música I'm Free, Heaven Helps the Man, né? E várias músicas, Danger Zone, né? Do Top Gun, aquela coisa toda. Com esse sucesso de todas essas trilhas de filmes, é claro que ele acabou sendo convidado para participar do Live Aid, né? Só que aí tocado na Filadélfia, nos Estados Unidos. Teve o Live Aid ao vivo simultaneamente, Filadélfia e Londres, né? E ele foi para Footloose, né? Tocar a música que abriu aqui a nossa live de hoje, tá? É claro, o Top Gun é curioso isso, né? Desse filme. Essa música primeiro foi oferecida, a música para compor o Top Gun, para Bryan Adams. Primeiro foi oferecida para ele. Ele recusou, tá? Ele recusou quando ele soube da exaltação do militarismo, que seria o Top Gun. O Top Gun é um produto ideológico da era Reagan, naquele retorno, né, dos Estados Unidos imperial, que nos anos 70 derrotados, humilhados no Vietnã, né? O Bryan Adams, né, foi primeiro oferecida para ele. Ele se recusou por questões ideológicas. Esse filme é para milico. Basicamente é um tropa de elite aéreo, né, o Top Gun. Tá? Então ele se recusou.
Aí, finalmente, chegou a vez do Kenny Loggins. Ele aceitou de imediato e entregou uma performance assim cheia de energia, né? Tal que é o que a gente conhece do filme da música Danger Zone. Em entrevistas posteriores, ele falou que nem sabia o que era esse conceito de Danger Zone no glossário militar. Tá? Ele achava que a frase soava legal e misteriosa, ele falou em entrevista. Coitado, né? O Kenny Loggins, né? Aquela coisa de soft rock, ele não sabia, não contaram para ele, para o inocente, né? De que Top Gun é um filme propaganda, né? O problema é que deu meio ruim para ele isso daqui. Tá aqui o videoclipe, né, de Danger Zone. Olha lá a figura dele de óculos de aviador, que nem do Sleep Biden, né? De óculos de aviador, e assim ele se apresentava nos shows ao vivo, né? Aconteceu uma cena engraçada. Estamos aqui na era da MTV, né? A gente sabe disso. Estamos aqui na era da MTV. Muita gente, muitos fãs acreditaram que realmente o Kenny Loggins era aviador. O cara pilotava avião mesmo. Tá? Então, muitos diziam. Então, ele vestido de jaqueta de aviador, óculos escuros nos eventos promocionais do filme, mesmo em shows ao vivo, fazendo o tipo do personagem lá do Tom Cruise. Então, certa vez num show, um fã, né? Apareceu um fã lá que pediu dicas sobre aviação para ele. Como é que eu posso ser aviador, Kenny Loggins, meu ídolo? Ele respondeu para o cara: olha, eu só sei cantar. Eu só sei cantar. Eu não tenho nem um aviãozinho de papel para te dar. Como é que eu vou te ensinar, te indicar a escola de aviação, como seguir a carreira na aviação, tal. A gente sabe que isso aqui era a época da era da MTV, né, em que os músicos eles vendiam-se por inteiro. Não era só a música, não era mais como a era do rádio, né? Antigamente. Eles se vendiam por inteiro. Então começou a ter muito essa coisa da confusão do personagem com o próprio cantor, né? Então acreditaram que o cara era realmente aviador, né? Então, inocente, né? Não sabe de nada, inocente. Não, não. Ele achava o tema do o Danger Zone uma coisa misteriosa, enigmática. Então, por isso que ele topou compor a música para esse filme, né? O Bryan Adams é que sacou logo de cara para fazer filme de apologia para milico, né? E caiu fora, né? Mas o Kenny Loggins, que era o grande rei das trilhas sonoras, né, das trilhas musicais dos filmes, acabou pegando, tá? Agora é interessante na esteira do sucesso de Footloose, ele lança esse álbum aqui, Vox Humana, tá? Lança o Vox Humana, tá aqui, lança. A gente vai fechar com a música Vox Humana, que aliás a música me lembra muito aquela do Yes, também nessa mesma época, Leave It. Vocês conhecem essa música do Yes? Bem a fase pop, né, do Yes, anos 80, né? O rock progressivo foi massacrado nos anos 80, né? Então a gente sabe muito bem disso. O Yes teve que vender a música pop. Então essa Vox Humana lembra muito a Leave It, do Yes, desse mesmo momento. Mas o videoclipe, é daí que eu quero começar, já que tem a parte do Zeitgeist, da simbologia, né? Se fosse por isso, jamais estaria falando do Kenny Loggins aqui. Kenny Loggins é a síntese de tudo que eu odeio na música, né? Mas não dá. O videoclipe de Vox Humana é bem interessante, essa questão dos triângulos. Eu acho que muito essa associação do triângulo e o soft rock, como o soft rock se transformou dos anos 70 para os 80. Tá? Aqui são imagens do videoclipe, eu não vou... claro, eu não posso passar o videoclipe, ainda mais da Vevo, me derruba a live, né? Me derruba totalmente aqui a live. Senão eu poderia passar aqui na abertura dessa live, mas não dá. Eu já fiz esse tipo de experiência, eles derrubam mesmo. Quando é videoclipe, aí não tem desculpa, tá?
ainda com um show ao vivo, assim, tem negociação. Depois eles abocanham a maior parte dos royalties de inserção publicitária aqui na abertura da live. Ou desgraça. Mas eu tenho aqui o apoio do Cinegs aqui, que monetiza o trabalho desse humilde blogueiro. Não se esqueçam, apoia a nossa live, está aqui, apoia a nossa live, porque apoia a nossa live. Mas voltando aqui ao assunto, né? Desculpe essa imagem do videoclipe. A figura do triângulo é interessante, ela está presente, tanto a questão da moda. Os videoclipes dos anos 80 foi o momento em que o rock, todo mundo usava blazer, é impressionante. 9 em cada 10 videoclipes tem o pessoal da banda vestido com blazer. É impressionante. E as mulheres de ombreiras. Mulheres de ombreiras. Não importa se é blusa, tem que ter ombreira. Ou tá lá com blazer. E blazers largos. Assim, com aquelas ombreiras, assim, o ombro bem assim, bem pronunciado. É a estética Yuppie aqui dos anos 80. É interessante ver essa questão do triângulo, o simbolismo do triângulo, tá? Aqui um pouco de moda e estilismo, né? A gente sabe que essa live aqui, Live Cine Gnose 360, é cultura, né? Então a gente vê de tudo aqui, é Live 360. Em termos de moda e estilismo, a década de 50 foi uma era de reestruturação pós-guerra, né? Então você tem, em termos de moda e estilismo, vamos falar um pouco agora moda e estilismo, é muito chique aqui essa última live de hoje. O que você tem é uma espécie de triângulo equilátero em pé, apontando o vértice para cima. Então, na moda feminina, como a mulher como uma ampulheta, tá? Essas saias rodadas, e o homem, o triângulo invertido. Então, você tem o masculino, o triângulo invertido, e a mulher, o triângulo equilátero, né? Apontando para cima. O que é um paradoxo, né? Porque a gente sabe que na simbologia o triângulo invertido é um símbolo feminino, apontando para baixo, e o masculino é apontando para cima. Então, para essa coisa dos paletós masculinos, os ombros largos. Então, foi um momento aqui, na década de 50, dessa coisa do que os designers estavam procurando aí um período um momento de reconstrução e otimismo através da moda. Então, vocês estão vendo esse new look da Christian Dior, tá? Base larga, vértice estreito, remetia a um ideal de feminilidade clássica. Então, esse triângulo equilátero vai essa ideia de equilíbrio feminino. Chapéus triangulares, saia rodada, e os homens o sentido inverso. É interessante que isso muda. Isso é mudança de zeitgeist, não é uma simples mudança de decisão de estilistas. Nos anos 60 e 70, você tem uma mudança. O triângulo passa a ser equilátero para os dois, apontados para cima, para os dois, tanto para homem quanto mulher. Então, nos homens, o ombro é estreito e as calças boca de sino. Não sei se alguém vai lembrar aí das calças boca de sino. Os parangolés, esses vestidos tipo Twig, aquela modelo Twig magérrima da década de 60, da Swing in London, né? Aquela coisa chique da Swing in London nos anos 60, Twig, tá? Mesmo o parangolé aqui no Brasil, tal. Então era a coisa da base larga e o vértice apontando para cima. Então, nos homens, ombro estreito e a base larga, assim como as mulheres também, tá? Então, você tem aqui nos anos 60 e 70 esse triângulo apontado para cima, não visto como algo masculino, mas como uma referência ao misticismo, à geometria sagrada, então aquela coisa do ar de mistério e transcendência. O Jodorov, né, aquele diretor franco-chileno, né, o Jodorov, né, naquele filme A Montanha Sagrada, tá, ele utiliza
essa coisa do triângulo, né? O triângulo como um símbolo místico, esotérico, ocultista. Então está aí nessa época, mas é a coisa da moda unissex. Tanto homem como mulher vestem a mesma coisa, tá? Da moda unissex. Então você tem essa coisa da contracultura, do crescimento do feminismo, a expansão do feminismo, em que homens e mulheres têm uma mesma moda, a ideia da igualdade, homem e mulher, isso expresso na moda, tá? Agora você entra na década de 80, você vê tudo mudando. Altera-se assim radicalmente, né? Você tem o quê? As ombreiras, volta tudo, o triângulo parece que se inverte. Só que, de certa forma, vira unissex, tá? Tanto mulher quanto homem, ombreiras, enchimentos, essa moda yuppie, né, com esses blazers estruturados, mas o ombro bem largo, né, para dar essa espécie de força, de poder. Traz dos anos 60 e 70 a igualdade masculino-feminino, mas retorna à década de 50, bem aquela coisa do Make America Great Again, né? As origens estão lá do Ronald Reagan. Voltar aos bons tempos da época de ouro dos Estados Unidos, daqueles blazers, né? Os homens com aqueles blazers largos, paletós cruzados, né? Que retorna da moda yuppie, tal. E o triângulo retorna num momento, o contexto cultural na década de 80 é culto ao poder, individualidade, extravagância, influenciado por esse capitalismo novo que estava surgindo, financeiro. Né? A grande contribuição do Ronald Reagan, Margaret Thatcher, etc., a desregulamentação dos sistemas financeiros. Tá? Então, a ideia do triângulo representando força, estrutura, tá? E a ideia desse ombro largo, né, como a ideia de poder, estabilidade, ascensão na carreira e tudo mais. Então, é bem... olhar o videoclipe aqui do Vox Humana, né, não vou aqui comparar, fazer uma leitura das letras, né, dessa música. Está aqui todas essas ideias dos anos 80 e essa simbologia do triângulo. Tá? Então, mas há uma transformação no soft rock. Tá? O soft rock nunca foi a mesma coisa. Sei lá, pode falar Dave Matthews Band, esse rock aí realmente de sapatênis, realmente seria um terceiro momento de mudança do soft rock. Mas vamos falar um pouco do soft rock aqui para terminar, já que estamos falando dessa coisa horrível aqui do soft rock, né? Tudo pela ciência. O soft rock, a gente sabe que ele surge lá no final dos anos 60, uma espécie de refúgio da contracultura, que foi bem isso. Você tinha o crescimento da contracultura ali na Califórnia, costa leste dos Estados Unidos, e a coisa pegando, enquanto na costa leste era mais politicamente engajado, em termos de protestos, luta por direitos civis, protestos contra a guerra do Vietnã, tal, etc., começa como um refúgio, uma terceira via, vamos dizer assim. Nem a contracultura, droga, sexo, rock and roll da costa oeste, lá da Califórnia, nem do leste, guerras, conflitos com a polícia, tal, confronto, panteras negras, né, direitos civis, raciais, etc., mas uma espécie de refúgio, um lugar para você, os românticos, vamos dizer assim, se protegerem. A coisa ainda se agrava com o escândalo Watergate. Tá? Renúncia de Nixon, aquela coisa que realmente cria-se nos anos 70 uma espécie de uma desilusão generalizada com a política e as instituições. Daqui a pouco vamos falar nos comentários aleatórios como isso repercute no Brasil de uma outra maneira. Tá? Vamos falar sobre isso, vai estar conectado. Então, nesse contexto, o soft rock ele surge como uma alternativa mais leve, pessoal. Porque o rock psicodélico, ou hard rock, falava mais de uma coisa não tão pessoal.
vamos dizer assim. Era mais as experiências lisérgicas, alucinógenas, uma ideia ideológica de contracultura, uma coisa assim. Nada envolvendo a pessoalidade, você discutir a si próprio, né? Colocar seu eu em discussão. Não é à toa que o Kenny Loggins ele vai também para a música infantil. Por que não? Danny Song e House Pool Corner são duas músicas que vão ser exploradas para o mercado infantil. O soft rock vai ter esse acesso ao mercado infantil. O interessante é que essa música tem uma coisa à parte. Essa House at Pool Corner é sobre o Ursinho Pooh. Todo mundo deve lembrar do Ursinho Pooh. Ele compôs aos 17 anos, quando ele estava saindo do ensino médio, se lançando já na carreira de compositor. Ele compôs essa música baseada no livro que a Walt Disney tem o direito. House at Pool Corner. Tá? Que é uma história, né, de abandono, o corte dos laços da era dourada da nossa vida, que é a infância. É uma música até triste, melancólica, tal, do abandono da infância, o tornar-se, o amadurecer, né, tal. Então, a Walt Disney não permitiu que o Kenny Loggins gravasse a música, alegando que era violação de direitos autorais. Mas como esse Kenny Loggins é sortudo pra caramba, o cara sortudo, esse cara era, mas só na base, só no lado soft rock tem essas coisas. Ele estava namorando simplesmente a filha de um CEO da Walt Disney Company, a filha do CEO chamado Don Tatum. Que coisa, né? Né, Sushi? Sushi está dormindo lá. Não tenho nem aqui a produção para eu comentar. Ô, cara sortudo pra caramba, meu. Pra ser sortudo assim. Namorando a filha do CEO da Walt Disney Company. Tá? A namorada organizou um encontro dele com o pai. E aí, sabendo das boas intenções do namorado para com a sua filha, a Walt Disney libera ele gravar a música House at Pool Corner, né, que entra aí, foi explorada como álbum infantil e também na discografia do Loggins and Messina. Que coisa! Vai ser sortudo assim na casa do chapéu do Lula ainda. Meu Deus do céu! O cara sortudo namorando a filha do CEO da Walt Disney Company. É um cara sortudo pra caramba, meu. Eita, que coisa. Temos mais aqui. Eu já estou com raiva dele. Aqui, já contamos a história, né? O Footloose e o Danger Zone, né? A questão é que transformou, que a gente estava falando, o soft power, ele se transforma para os anos 70, para os 80. Lá nos 70, era a coisa do refúgio da contracultura. Então, tem a ver com você tratar dos sentimentos individuais, relacionamentos, esperanças cotidianas. Então, afastando-se, o soft power ele se afasta da agressividade política e das sonoridades mais pesadas. Tá? Mas é muito naquela coisa de que os nossos sentimentos, as nossas relações são coletivas, são grupais. As nossas experiências cotidianas são de amizades. Nós nos relacionamos com outras pessoas. É uma coisa mais coletiva. Com a entrada dos anos 80, há uma mudança do soft power. Com o triunfo do comercial e do individualismo trazido pela geração MTV, época do Ronald Reagan, então, dentro de uma cultura de crescimento econômico, né, o iupismo, desregulação dos mercados financeiros, que ia terminar lá em 87 com o crash da Bolsa, lá de Nova York, em 87, né? O primeiro sinal do que iria dar a desregulamentação selvagem dos mercados financeiros pelo neoliberalismo. Cultura do consumismo, individualismo, avanço da tecnologia, meios de comunicação, MTV, transformou totalmente a maneira como a música é consumida.
ela passa a ser mais individualista, tá? Então, por exemplo, músicas como Footloose celebra a rebeldia de um jovem contra a rigidez social de um meio. É uma história de um rapaz que egressa de Chicago, vai para uma cidade do interior dos Estados Unidos, e ele não pode curtir música legal, porque a cidadezinha é muito hiperconservadora. Então, uma rebelião individual. Tá? E Danger Zone não precisa dizer muito, né? O heroísmo, o poder militar norte-americano, o orgulho americano, mas sempre numa perspectiva individualista. Tá? Então, houve essa transformação, esse segundo momento do soft rock. Porque lá nos anos 70 é uma coisa mais ainda riponga, né? Do coletivo, grupo. Vamos falar das emoções juntos, meu amigo, minha namorada, tal. Aqui não. Nos anos 80, o soft rock entra numa pegada individualista, tá? Bem o zeitgeist aqui dos tempos. Mas ele jamais deixou de fazer trilhas musicais infantis, né? Até a versão Footloose, um livro infantil escrita pelo próprio Kenny Loggins, Footloose para as crianças, né? Kenny Loggins cantando para as crianças, então é o soft rock mais soft, né? Mais soft. Aqui o AD 3000, notem o Walkman, o Walkman, aquela recepção individualista. Até isso, né? Tecnologicamente, o Walkman, nos anos 80, é a ruptura da era do rádio, né? Que o rádio você tem uma recepção mais coletiva, grupal, né? Junta as pessoas em torno do rádio, ou da vitrola, né? Do toca-discos, né? O Walkman já é uma coisa mais individualista, né? Um consumo mais privado da música. É o que trouxe a geração MTV, né? Então tá aqui. Claro que o soft rock ia dar nisso mesmo, né? Música para crianças, música infantil. Mas o que a gente pode aprender, o que aprendemos dessa história, o Sushi acordou, ele está olhando para a porta, ele quer ir embora. Vem cá, Sushi, dá boa noite para todo mundo. Vem, Sushi. O que eu aprendi nessa história é que esse cara é sortudo. Foi sortudo. É o cara de sorte, meu. Namorar o CEO da Walt Disney Company, eu vou te contar. Então fiquem com esse cara sortudo aqui, o Kenny Loggins, que muito achou aqui que era o Kevin Costner que estava cantando aqui na abertura. Parecia o Kevin Costner. Não, o Kenny Loggins. Então terminamos aqui, fiquem aí, o Kenny Loggins, o homem mais sortudo da história do rock, né? O precursor do rock do sapatênis. Então, se quer discutir sapatênis, vamos aqui às origens com Kenny Loggins, né? E a dupla Loggins and Messina. É isso aí, gente. Terminamos aqui